E aí eu peguei e saí dessa empresa, né? Me desliguei do escritório e fiquei advogando de forma autônoma e buscando clientelas. Até que eu fui e montei meu escritório, tá bom? Em 2010 eu montei meu escritório lá na Lapa, tá? Para quem não conhece, a Lapa fica na zona oeste de São Paulo. E eu fiquei lá até 2015. E lá era bom porque lá tinha muito comércio lá. E as pessoas passavam e via, né, escritório de advocacia, a gente colocava algumas identificações, né? E as pessoas subiam e elas queriam contratar advogados. E lá no prédio eu lembro que tinha mais ou menos, acho que uns 3 ou 4 advogados lá. Muitos trabalhistas, tá? Mas uns eram trabalhistas mais da parte empresarial. E eu fiz o quê? Eu comecei a advogar. Comecei a pegar esses casos, né? O pessoal que passava lá na rua, subia, falava, doutor, eu tenho um problema assim, assado, ó, a empresa me mandou embora, não me recebi nada, eu recebi a rescisão, mas tem pagamento de hora extra, enfim. E eu comecei a advogar, a fazer essa parte da advocacia trabalhista. Comecei aí. Na verdade, eu acabei, no início da minha carreira como autônomo, eu fazia de tudo um pouco. Eu era clínico geral, mas eu focava muito na área trabalhista. Por quê? Principalmente reclamante. Por quê? Porque o reclamante, querendo ou não, você faz a petição inicial, você dá a entrada e aí você espera a audiência. Você tem a possibilidade de formalizar um acordo logo na primeira audiência, ou você não vai ter que instruir, você vai ter que depois apresentar recurso, vai ter que apresentar razões finais, vai ter que ir na audiência. Então, eu procurava sempre estar formalizando algum acordo que fosse bom para o cliente, tá? Mas em contrapartida, eu precisava ter o quê? Eu precisava ter lucro, precisava fechar acordo para ganhar os honorários justamente para poder pagar as contas de aluguel, água, luz, telefone que eu tinha, né? Eu alugava uma sala na época. No início até uma pessoa me deu uma força, mas depois eu tive que caminhar com as minhas próprias pernas. E procurava sempre estar fechando algum acordo ou outro. E pegando alguns casos, né? Principalmente casos na área de direito do consumidor, eu peguei muitos casos na área de direito do consumidor porque você cobrava um valor inicial e cobrava uma porcentagem no êxito. Só que o trabalhista era tudo no êxito, né? E a gente sabe que o advogado trabalhista que faz a parte do reclamante, ele é praticamente um sócio, né? Porque o seu êxito depende do êxito da demanda. Então, se o seu cliente não ganha, você também não ganha. Então, você vira um sócio, que você arca com o quê? Com os lucros e com os prejuízos, né? Então, se o resultado for satisfatório, bem. Se não for, amém. Então, eu procurava fazer isso. Claro, tive alguns problemas não com clientes em si, mas com reclamadas que sumiam, as pessoas, o cara fechava empresa, o cara não tinha nada no nome, enfim. Isso acontece, isso provavelmente vai acontecer com vocês, tá? Eu espero que não, mas existe a grande possibilidade disso acontecer. É ruim, é péssimo, mas acontece, tá? Por isso que às vezes é melhor fechar um acordo, né? Às vezes é melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Então, a gente acabava tendo esses intempéries aí, né? Eu tive muito disso. Mas, enfim. E aí eu lembro que eu comecei a querer fazer mais a parte trabalhista, mais a parte empresarial. Justamente por isso, pela questão de você ter que ter um êxito. E às vezes demorava, às vezes você entrava com uma reclamação trabalhista, vamos supor hoje, que eu estou gravando essa live, dia 3 de maio, entrava hoje com a reclamação trabalhista, a audiência era só para daqui 2, 3 meses, 4 meses. Então eu tinha que ter uma rotatividade muito grande de reclamantes. E eu acabei tendo alguns, né, fechava assim alguns acordos, mas a rotatividade para mim estava pequena. Então eu comecei a ir para onde? Eu falei, eu consigo
fechar alguns contratos mensais com empresas. Para quê? Para prestar o serviço. E eu pensei, pô, como é que eu vou fazer isso? E eu não conhecia muitas pessoas. Eu tinha contatos, tá? Com os advogados de outros estados, porque eu trabalhei nessa empresa de transporte e acabei aí tendo bons relacionamentos com esse pessoal, mas eu assim, não tinha como, falava para eles que eu tinha montado escritório, porém eles não tinham clientes em São Paulo. Às vezes era um ou outro, mas eram coisas simples, era para você ir numa audiência, às vezes fazer uma diligência. E aí eu lembro que eu ia na academia e eu ia num horário, assim como eu trabalhava por conta, eu ia num horário mais tranquilo, por volta de 3 horas da tarde e tal. Às vezes 5 horas, dependia muito do horário, ou às vezes na parte da manhã. E aí eu comecei a conversar com as pessoas, naquela época a gente fazia cartão, né? Cartão em papel, né? Falando 2007, 2008, 2009. Na verdade 2010, né? Que eu montei o escritório. E aí eu comecei a fazer isso. Ia com um cartãozinho, pum, entregava, trocava uma ideia, falava com o dono da academia, olha, você precisa de alguma coisa, tá? Eu sou advogado. E ia conversando com o pessoal, ia fazer o quê? O networking, né? Ia fazer o networking. E aí eu comecei a ter retorno. E as pessoas, elas começaram a entrar em contato comigo, né? Falava assim, pô, doutor, tô com uma dúvida assim, tô com uma dúvida assado, o que que eu faço e tal. Então eu comecei a prestar aí alguns serviços, né? Ia fazendo consultorias, ia fazendo, às vezes, algumas consultas e cobrava, né? Você tem que cobrar. E aí eu comecei a ter o quê? A ter o pessoal me chamando para, às vezes, ir numa audiência, fazer uma contestação, até que eu consegui meu primeiro cliente como empresa. Depois de uns 7, 8 meses eu consegui um cliente, né? A gente acabou se tornando amigo até. E ele me passou uma contestação, eu fui, cobrei dele só da contestação, aí depois passou uma outra e aí resolveu fazer um contrato fechado, um contrato mensal, que foi meu primeiro contrato mensal de empresa, tá? De contrato empresarial. E aí a demanda dele era alta, então eu tinha o que fazer. E aí, claro que para mim foi bom porque, primeiro, eu tinha um valor fixo por mês para poder pagar as minhas contas e poder manter o escritório. E eu também tinha um cliente no meu portfólio. E isso facilitava, num primeiro momento, o quê? Eu chegar no outro cliente e falar assim, olha, eu faço a parte empresarial, tá aqui, eu tenho um cliente e tal, então eu tinha um portfólio. E aí eu comecei a frequentar determinados lugares, né? Comecei a ir na OAB, certo? É uma coisa que eu vou falar aqui mais pra frente para vocês. Eu comecei a ter a ter um pouquinho mais de visibilidade. E aí eu comecei a angariar clientela, tá bom? Não vou falar como porque não é o intuito desse vídeo, tá? Dessa live. Mas tava fazendo o que? Meu network, né? Então conversava com outro, e aí chegava uma pessoa aí pedindo o cartão, outros entravam em contato comigo por telefone, falando, quem me indicou foi o fulano, foi o ciclano e tal, então a gente acabava aí, eu acabei angariando a clientela através do marketing de boca a boca, tá bom? Até que em 2015, o que eu fiz? Eu mudei o meu escritório, eu fui para a Zona Norte de São Paulo, que era a região onde eu morava na época, tá? Em 2015. E aí eu montei um escritório e aí eu decidi que eu faria 100%. Na verdade, eu já tinha decidido isso lá na Lapa. Mas aí eu decidi que eu faria só a parte empresarial. Continuava atendendo pessoa física, continuava, mas em outras áreas. Só que o meu foco, né, o forte do escritório passou a ser o quê? Direito trabalhista empresarial. Eu só atendi empresa. Tá? E aí o escritório começou a ter um certo crescimento. Eu acabei também abrindo uma empresa com a minha esposa na época de consultoria, porque ela era
consultora em recursos humanos, e ela começou a pegar os clientes dela também, tá? E aí o escritório começou a ter aí o seu crescimento, comecei a ter alguns clientes fixos, tá? E isso era bom para manter. E aí, claro, que tinha algumas outras ações de reclamante, claro, mas também de outras áreas que eu acabava atendendo alguns clientes, tá? Clientes antigos eu acabava atendendo. E a gente trabalhava essa parte do marketing para as empresas, tá? E geralmente era muito boca a boca, tá? Eu também eu fiz parte, eu não lembro qual foi o ano, mas provavelmente deve ter sido em 2016, 2017, provavelmente 2016, salvo engano. Eu fui da Comissão de Direito do Trabalho da subseção da OB lá de Nossa Senhora do Ó, tá? E porque na época eu acabei tendo contato com o pessoal lá, porque quando eu tinha escritório na Lapa, eu tinha alguns processos lá, então acabei tendo aí muito contato com esse pessoal. E aí eu continuei, né? Mudei o escritório para a Zona Norte de São Paulo, lá para Vila Guilherme, e continuei com o pessoal da subseção, né? Da Nossa Senhora do Ó. E tenho amizade com eles até hoje. E aí eu fui da comissão e aí você acaba tendo o quê? Contato, você faz uma networking, e às vezes tem um curso, você comparece, e ali você vai fazendo a sua rede de contatos. Por quê? Porque o pessoal sempre, isso aí é outra coisa que eu vou falar mais na frente também, como é que eu iniciaria. As pessoas, às vezes, elas precisam ter contato com outros advogados, por quê? Porque sempre tem um advogado que vai fazer uma coisa que é mais técnico que você faz. Então, por exemplo, eu, na época, fazia a parte de direito do trabalho, e faço até hoje. Hoje nós advogamos mais no particular, raramente. E o que acaba acontecendo? Você acaba tendo contato com esse pessoal, porque às vezes você precisa ter um cliente que chega para você e fala assim, doutor, estou com um problema de direito de família. Você faz? Você fala, eu não faço, mas eu tenho quem faça. E aí você indica essa pessoa para esse seu colega. E aí você faz uma parceria. E aí a recíproca é verdadeira. Às vezes aquele seu colega, advogado, que não faz absolutamente nada de direito do trabalho, faz só direito de família, quando chegar alguém falando, um cliente dele que tem uma empresa, pô, recebi uma reclamação trabalhista, pô, você faz? Não, não faço, mas sei quem faça. E aí vocês fazem uma parceria, entendeu? Então é desse jeito que funciona. E é isso que eu fiz naquela época.